Olá pessoal, tudo bem? Nessas aulas nós trataremos dos fundamentos de eletrônica. Eu sou o professor Marcos Henrique e estas aulas são dedicadas aos colegas do Laboratório de Educação Digital. Nesta primeira aula nós vamos falar sobre o multímetro digital. É uma ferramenta que nós utilizamos muito no laboratório e que nós precisamos conhecer a sua instrumentação. O multímetro é uma ferramenta de medição e avaliação de dispositivos de eletrônica. Então, toda vez que nós formos falar de um projeto maker que envolve eletrônica, nós vamos ter que utilizar esse instrumento. Basicamente, nossas aulas vão ser divididas entre exposição, como é que nós utilizamos a ferramenta, e alguns experimentos. Então é interessante que vocês reproduzam esses experimentos em casa ou com os alunos para que vocês possam desenvolver essa prática. Joia! Primeira coisa a gente estudar é a tensão elétrica. A tensão elétrica é aquela que alimenta nossos dispositivos. A primeira que nós vamos ver é a tensão alternada. Ela é representada por esse símbolo e por a unidade são volts, e nós avaliamos sempre as tomadas e etc. A segunda é a tensão de corrente contínua. Tá? A primeira foi alternada, a segunda é contínua. Ela está presente onde? Nas pilhas, nas baterias, nas fontes de alimentação. Tá? A unidade também é volt, mas o símbolo é diferente. É importante observar, tá, gente? Se a gente colocar na tensão errada, a gente pode queimar o nosso dispositivo. Então é importante observar isso. Bom, na nossa segunda aula, nós vamos ver a resistência elétrica. O resistor é um componente que permite garantir que chegue a tensão desejada para determinados dispositivos. Exemplo, um LED. Se eu ligar um LED em um conjunto de 4 pilhas, eu vou queimar esse LED. Então eu tenho que avaliar a resistência dos componentes. Ela é medida na unidade de ohm e é apresentada com este símbolo. Bom, terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre corrente elétrica. Vamos fazer um experimento sobre corrente elétrica. A unidade é ampere e é representada por esse símbolo. E por último, nós vamos dar uma olhadinha sobre como avaliar os componentes. Então, usando o teste de diodo, nós vamos poder avaliar como é que, se um componente está funcionando adequadamente ou não. Beleza, primeiro experimento. Vamos avaliar a corrente alternada, aquela entregue nas tomadas, tá? Então, nas nossas tomadas, seja no laboratório ou na nossa residência, nós recebemos da rede elétrica a tensão alternada. Então, nós vamos fazer a primeira avaliação a partir daí. Boa prática. Primeira coisa a se fazer sempre é observar qual a tensão nominal. Então, eu sei qual a tensão naquela tomada, eu já coloco na referência respectiva a ela, um pouco superior a ela. Se eu não sei, coloco no maior índice possível e depois eu vou reduzindo até conseguir avaliar adequadamente. Bom, então, no caso do nosso experimento, nós estamos pensando numa tomada 110 volts. Então, eu coloco já na tensão de 200 volts. E aí, basicamente, eu vou até a tomada e coloco as minhas pontas de prova nos terminais. Coloquei, vou avaliar qual a tensão entregue na minha tomada. Beleza, é o suficiente. Bom, aí, nosso segundo experimento, que é um experimento que a gente vai usar muito, na verdade, nas nossas práticas. É assim, nós utilizamos nos nossos projetos, muitas vezes, pilhas e baterias. E uma coisa que às vezes não funciona é porque a pilha está fraca. Então, para que a gente possa avaliar o que a pilha está entregando para a gente precisa fazer esse teste frequentemente. Como é que nós fazemos? Nós, primeiro, verificamos a nossa tensão nominal. Então, a partir do corpo da pilha, eu tenho duas informações: o modelo
E atenção, o modelo a gente utiliza muito nos respectivos suportes, tá? Então eu preciso de um suporte para um determinado modelo, aí eu preciso avaliar isso. E a tensão nominal é também entregue no corpo da pilha. Então, nesse caso, nesse exemplo, é 1,5 volt, tá? Isso não significa que ela vai entregar exatamente 1,5 volt, mas que ela vai ficar com algo em torno disso. Se caso a pilha estiver entregando uma tensão muito abaixo disso, o dispositivo pode não funcionar. Bom, então, feita a avaliação, eu vou para o respectivo multímetro e coloco, nesse caso, em 20 volts, corrente contínua, beleza. E agora eu vou para a pilha e faço a avaliação, lembrando, polo positivo, a gente utiliza terminal vermelho, polo negativo, terminal preto, tá? Isso é uma convenção que garante a gente reconhecer de forma adequada os dispositivos. Então eu coloco o terminal vermelho no polo positivo e o terminal preto no polo negativo. Beleza. Tá aí, ele vai me dar a tensão que está sendo entregue pelo dispositivo. Joia. Interessante fazer um experimento com eles agora, com os alunos, que é inverter os polos. Quando nós invertemos os polos, o que a gente está fazendo? A gente troca os terminais, tá? Então, quer dizer, polo vermelho eu coloco no negativo, polo positivo eu coloco no positivo. Polo preto eu coloco no positivo. Vai aparecer no monitor, no visor do multímetro, a mesma tensão com um sinal negativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é o equivalente a mudar o fluxo de corrente. E quando e onde se aplica isso? No controle de motores, por exemplo. Então, quando a gente vai aplicar aquela ação de fazer com que o motor vá para frente, para trás, utilizando o ponte H, nós estamos fazendo exatamente isso, invertendo o fluxo de corrente. Joia? Beleza, pessoal. Com isso, nós terminamos nossa primeira aula. Recomendo que vocês reproduzam esses experimentos para que vocês possam se familiarizar com a ferramenta. E esses slides que eu utilizei na nossa aula estão disponibilizados lá no nosso website. Quem não tem o endereço vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Boas aulas para vocês!